Olá e bem-vindos ao Cantinho da História. Esse episódio vai para o Alan Ferreira, que me pediu para falar sobre o orientalismo de Edward Said. E vocês já sabem que eu não resenho livros. Eu acredito que vocês têm que ler e que o máximo que eu posso é situar a obra e dar algumas pistas para a apreensão dos conceitos principais. O conceito de orientalismo é um conceito que eu considero importantíssimo para entender não apenas o século XX, mas a situação em que o mundo se encontra hoje. Nada mais contemporâneo do que discutir a situação do Oriente Médio. Edward Said viveu de 1935 a 2003 e foi um intelectual brilhante. E foi também um crítico brilhante do eurocentrismo. É nesse sentido que vocês têm que entender o orientalismo. O que é o orientalismo? O subtítulo do livro é O Oriente como Invenção do Ocidente. E é na palavra invenção que está a chave para entender esse conceito. Porque o que o Said faz? Ele analisa a produção da Europa e posteriormente dos Estados Unidos sobre os países do Oriente Médio e alguns do Oriente Longínquo. E o modo como o conceito de Oriente passou a ser estudado à exaustão pelos europeus, até o ponto em que existem cadeiras nas universidades até hoje que pensam o Oriente. E o que é o Oriente? O Oriente é uma invenção da Europa, porque não existe qualquer coesão nesse mundo oriental que a Europa vê como tão exótico e como uma contrapartida de si, um espelho invertido. Começa com as cruzadas, começa com essa oposição entre o Islã e o mundo cristão e o modo como um vê o outro. Só que o Islã não atribuiu ao Ocidente a importância que o Ocidente atribui ao Oriente, na mentalidade, na imaginação. Said chama a atenção de que não existem obras no Oriente estudando-nos, estudando a mentalidade europeia, o mundo ocidental, as particularidades, os exotismos. E, no entanto, existe uma vasta literatura, não apenas de intelectuais, mas de viajantes, de escritores. Existe uma produção nas artes plásticas com o Oriente como referência. E não é um Oriente real. Os viajantes do século XIX, e a gente tem um exemplo disso aqui no Brasil imenso, porque nós recebemos visitas de viajantes por todo o século XIX, de fora a fora, desde o Darwin até o Saint-Hilaire. E esses viajantes percebiam o Brasil do jeito que queriam, porque seu olhar era europeu. A maior parte do que eles narram não pode ser levada a sério, porque eles não nos viram como nós éramos. Eles nos viram a partir dos seus preconceitos e dos seus olhares totalmente eurocêntricos. E é exatamente isso que os viajantes europeus fizeram com o Oriente. E aí o Oriente vai do norte da África até a Índia. Toda essa porção imensa do mapa vai ser estudada, analisada, definida, narrada, inserida em uma narrativa em que a superioridade é da Europa, porque a Europa é branca e esses povos orientais não são brancos. Então suas instituições são exóticas, são atrasadas, são diferentes. E o olhar europeu vai colocar graus
nessas diferenças, vai colocar definições e vai permitir não apenas o colonialismo em si, mas a total construção do Oriente como conceito e como realidade no mapa. Por quê? Porque após a Primeira Guerra, as fronteiras do mundo árabe vão ser desenhadas a partir da Europa. O que a gente tem em muitos dos países que existem até hoje são países artificiais, criados pela imaginação da Europa e colocados ali com funções geopolíticas. Nesse sentido, o orientalismo é importantíssimo para entender por que o Oriente Médio, principalmente, virou o que virou nos dias de hoje. O modo como a Europa dispôs das fronteiras e dos grupos humanos se deve exatamente a essa construção abstrata, a essa ideia de Oriente e de orientalismo. O livro do Said estuda isso em profundidade. Eu recomendo a leitura a todos. Embora tenha sido lançado na década de 70, é um livro que permanece atual e que a cada nova guerra, a cada nova questão de fronteiras, ali, principalmente onde hoje existe Israel e está se destruindo a Palestina, na Síria, no norte da África, lendo Edward Said, vocês vão entender muito do que se vê hoje nesse plano ideológico. E é interessante porque, embora o Islã e o cristianismo só tenham se enfrentado a partir das cruzadas, Said percebe o olhar europeu já entre os gregos. Do momento em que Heródoto narra a Batalha das Termópilas e que Ésquilo escreve uma peça chamada Os Persas, já o olhar eurocêntrico e o olhar de superioridade está estabelecido, porque os persas retratados tanto por Heródoto quanto por Ésquilo não são os persas de verdade, e sim os preconceitos que os gregos alimentavam sobre os persas. Já nesse momento, o olhar se define como eurocêntrico, como um olhar a partir de uma posição de superioridade e que se espalha pelo mundo a partir daqueles que se consideram o centro do mundo e da civilização. E todo o resto do mundo vai ser catalogado a partir dos seus padrões de civilização. Said parte do Heródoto para chegar nos intelectuais universitários do século XX. E é muito interessante. Eu sugiro a leitura, eu sugiro que se aprofunde esse conceito, porque está muito atual. Está extremamente atual essa discussão. O que são os países árabes, como surgiram, como foram desenhadas as suas fronteiras, quais são as identidades dos seus povos e por que é que, nesse momento, parece que o Oriente vai sucumbir. Para entender melhor tudo isso, leiam O Orientalismo de Edward Said, que vocês não vão se arrepender. E qualquer dúvida, comentário, crítica ou sugestão, vocês sabem onde me encontrar. Eu estou no Facebook, na página Cantinho da História, ou no meu blog que vai passar por aqui. Eu demoro, mas respondo.